agora nós ouviremos a palavra do Senhor nosso Deus. Ele falará ao nosso coração nesta noite, por meio da vida do nosso pastor César. A palavra está com ele. Irmãos, hoje nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 12. Eu sei que muita gente estava ansioso para chegar no capítulo 12. Chegamos. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 17. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol como a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Oremos ao Senhor. Deus eterno e santo, mais uma vez, nós nos colocamos na Tua presença, com o coração cheio de gratidão, pela Tua bendita graça, manifesta todos os dias da nossa vida, por causa do Teu amor por nós, declarado e demonstrado através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor. E concedendo para o Teu povo esta oportunidade de, num culto, nós declararmos isso através dos nossos cânticos, declararmos também através da comunhão com os nossos irmãos, declararmos através das nossas orações e podermos estudar juntos a Tua palavra para aprendermos como o Senhor quer que nós vivamos. A verdade, Senhor, é que sem a ação do Teu Espírito Santo em nosso coração, nós não sabemos. Nós não sabemos como viver de modo digno na Tua presença, porque podemos ser enganados de diversas maneiras, com diversos ardis que o inimigo das nossas almas tem preparado todos os dias, sempre, Senhor, para tentar nos enganar e frustrar a nossa comunhão contigo, a nossa vida espiritual e aqueles momentos gostosos que nós passamos na Tua presença. Ele tenta sempre roubar e muitas das vezes nós caímos nas armadilhas que Ele prepara, Senhor. Sem a obra do Teu Espírito Santo em nós, cairíamos sempre. Mas nós Te agradecemos, porque o Senhor não nos deixa só. Nós somos guiados todos os dias pela Tua misericórdia, porque temos a Tua palavra, temos como conhecer a Tua vontade para nós. E é o que nós desejamos nesse momento deste culto, Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso coração, abra os nossos olhos para enxergar o que o Teu Espírito Santo revelou através de João, lá na ilha de Patmos, para que nós entendêssemos e pudéssemos hoje, no século 21, praticar. E talvez pela obra desta noite, em cada coração, tenhamos a nossa visão planificada, Senhor, e a nossa esperança renovada para servirmos ao Senhor com alegria até aquele dia quando Jesus virá nos buscar. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos concentração. Dá-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo cative a nossa forma de pensar nesse momento, para que a Tua glória se manifeste no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos com gratidão. Amém. Eu quero começar hoje com um problema mundial que todos nós estamos assistindo, que é guerra. Não há nenhuma novidade na guerra da Ucrânia com a Rússia. Sempre teve. Sempre teve guerra e hoje a gente tem mais acesso, sempre tem uma câmera, um celular, alguém filmando, alguém narrando, e tem toda uma discussão sobre as razões pelas quais estão acontecendo esta guerra especificamente, mas sempre houve guerra. E guerra sempre traz prejuízo. Não existe nenhuma guerra que não trouxesse algum tipo de prejuízo para um dos lados ou para os dois lados. E ninguém gosta realmente de guerrear. Bom, claro, tem gente que talvez goste porque ele começa a guerra, né? Então talvez ele tenha algum tipo de aptidão. Mas a verdade é que ninguém sabe nem como vai acontecer o final da guerra.
A gente só sabe como começa. Então, mesmo aqueles que se acham muito bem preparados, não sabem com certeza plena como vai terminar. E essa tem que ter toda uma, e por causa disso, melhor dizendo, tem que ter toda uma estratégia e sempre vigilante, e nunca se pode pensar que já ganhou, porque pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho que dê uma reviravolta na situação, e aquele que se achava o grande ganhador pode, na verdade, perder. Mas também, por outro lado, se a gente olhar para o outro lado, nem sempre dá para a gente evitar a guerra. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a paz para com todos os homens. Mas nem sempre isso é possível. Porque, às vezes, cabe a nós defender o nosso país. Cabe a nós, de repente, numa escala menor, defender o nosso lar. Defender o nosso corpo. E até mesmo as nossas ideias, a nossa integridade. Às vezes, quando você é confrontado e de repente tentam te agredir, você tem que reagir. Você tem que se defender. Ou então, talvez você seja mais pacifista do que eu, não queira se defender, mas quando isso se volta para com a sua família, para com seus filhos, sua esposa, ou, né, guardada aí a proporção, seus filhos, gente que não tem como se defender. Nós temos que buscar uma defesa. E às vezes, para isso, temos que guerrear. E, às vezes também, a batalha pode ser longa, pode ser difícil. Pode ser uma batalha pessoal, pode ser uma batalha coletiva, mas nós nem sempre podemos fugir de lutarmos. Se a gente olhar para as Escrituras, a gente vê muitas batalhas sendo descritas. Muitas situações nas quais o povo de Deus teve que ou se defender, ou teve que atacar para poder conquistar a terra que Deus tinha preparado para ele, o povo de Deus. Mas, e sempre tem estratégias, e sempre tem situações. O interessante que eu quero chamar também sua atenção é que nem sempre você sabe do plano inteiro. Eu me lembro bem quando eu servi o exército e eu me graduei, mas mesmo a gente sendo graduado, a gente não tinha a dimensão do plano inteiro da guerra, da batalha. No caso, eu não participei de guerra, né? Eu só simulados de batalhas. Quem sempre tem a estratégia toda, que pode dar certo ou não dar certo, é o general, é o comandante. Então ele diz para o sargento ou para o tenente: olha, faz isso, ataque daquele lado. A única coisa que o tenente sabe, que o sargento sabe, que é para atacar daquele lado. Ele não sabe o que está acontecendo do outro lado. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Quem está com a estratégia sempre é o comandante. E é exatamente a partir daí que eu queria chamar a sua atenção, porque o texto que nós temos diante de nós muda, a partir do capítulo 12 do livro do Apocalipse, muda a forma de João descrever a visão que ele recebe do Senhor. Por quê? Até então, até o capítulo 11, nós fomos impactados com quadros. Nós fomos impactados com sons. A busca que o Espírito Santo, através do anjo, trouxe para João, era para que causasse na igreja do Senhor, quando João escreve,
despertasse em nós os nossos sentidos. Então, na primeira visão, por exemplo, os irmãos, aliás, na segunda visão, os irmãos vão lembrar do grande trono, onde tinha muitas cores, um mar de vidro e seres bem diferentes, e tudo aquilo você começa a imaginar, você fica impactado por causa das cores. Na terceira visão, entram os sons, são trombetas, são vozes, trovões, relâmpagos. Mas a partir do capítulo 12, começa um drama, começa uma novela, começa a contar a história a partir de um outro referencial. É para a gente se envolver na história. E é claro que, não sei você, eu gosto desse tipo aqui. Então parece que fica mais dinâmico, né? Parece que fica mais intenso. As crianças, a partir do capítulo 12, não gostam mais do livro de Apocalipse. Estava tudo bem até o capítulo 11. Chegou no capítulo 12, não, estou com medo. E às vezes até alguns adultos. Mas é porque é um drama, e você tem que entender. Então, repare aí que nessa primeira perícope, né, até o versículo 17 do capítulo 12, você vai ter aí a visão de um grande conflito espiritual mostrado para a gente. João, ele vai trazer para nós, a forma como ele coloca esse drama, essa novela, ele apresenta os atores, ele apresenta as personagens, ele mostra as razões, ele mostra como está acontecendo, e mostra até os bastidores, para que a gente possa entender a história, né? A gente que gosta de Hollywood, a gente sabe bem disso, a gente aproveita melhor isso, né? Talvez eles lá no primeiro século não tivessem essa possibilidade que nós temos, porque a gente está acostumado com o filme, e aí o filme corta, o diretor corta aqui, mostra o que está acontecendo do outro lado, aí corta lá e volta para cá. Quem gosta de novela sabe disso, né? Eu lembro que uma irmã nossa, ela, aqui de Vila Buenos Aires, ela assistia novela, e eu ria muito, eu gostava de vê-la assistindo novela, porque ela conversava na televisão. A pessoa, novela sempre assim, né? Tem o mesmo enredo, todas as novelas. Tem sempre uma garota ou um rapaz mau que fica planejando, né? Aquelas armações todas. E aí ela fala assim: você não está vendo que ele vai te dar, está te enganando? A nossa irmã conversando com a televisão, né? Ele está te enganando. Não faz não abre a porta não. Aí a gente ficava olhando, mas ela está falando. Até que o filho dela falou assim: não, tem que falar mais alto que eles não estão ouvindo, mãe. A gente está acostumado com isso. Então, nós vamos aproveitar melhor essa forma de escrever, espero eu, né, com a graça de Deus, é claro, mas a forma de escrever de João a partir daqui. Bom, olhando então para esses 17 primeiros versículos, mas a perícope vai até o capítulo 14, tá bom? Então, quando for ler, você tem que ler do 12 ao 14, mas por uma questão didática nós temos que ir dividindo. E nesses 17 primeiros versículos aqui, nós vemos a visão do grande conflito espiritual. Versículo 1 ao versículo 6, a mulher, o filho e o dragão são os personagens que são apresentados para nós. E é dado uma deixa aqui, a partir do versículo 1, que fala de um grande sinal, viu-se, né? Fala como se alguém estivesse vendo. Isso fica muito claro que é uma nova visão. Encerrou-se através da 7ª trombeta, né? Aquela visão, começa uma nova visão. Viu-se no céu um sinal, um grande sinal, aliás, não é um sinal. Viu-se um grande sinal. Então está apresentando um novo quadro, e por causa disso a gente pode partir do pressuposto, e eu vou fazer isso, você pode pensar diferente, mas eu entendi e entendo que é assim, que
é uma dica que João está dando para a gente de que tudo que ele vai apresentar nessa novela, nesse drama, é de forma simbólica. Então, os personagens são símbolos de coisas reais que estão acontecendo ou vão acontecer a partir daí. E é nos apresentado uma mulher grávida. E parece apontar, no decorrer dessa história, parece apontar que está se falando como essa mulher é um símbolo do povo de Deus que gera filhos para Deus. E por que a gente pensa isso? Ela tem uma coroa na cabeça com 7 estrelas, com 12 estrelas, desculpa, né? Dando a ideia aí dos patriarcas ou dos apóstolos, né? Esse é o símbolo do 12 aí, da base da igreja. Então, essa mulher ela recebe a realeza, né? E aí essa mulher que a gente está pensando aqui, de forma simbólica, é a igreja do Senhor, é o povo de Deus. Ela está baseada através dos patriarcas, através dos apóstolos. E, portanto, símbolo do povo de Deus. A mulher é símbolo do povo de Deus. Mas aparece também o arqui-inimigo, né? Então tem a protagonista e tem agora o inimigo, que é um grande dragão vermelho. Dragão é uma figura mitológica que sempre, ou quase sempre, simboliza o mal. João explica que este dragão, especificamente, descrito aqui, ele e João quebrou o nosso galho, porque ele diz no versículo 9, que ele é a antiga serpente, Satanás e o diabo. Não tem dúvida de quem é o dragão. Está muito claro. O dragão vermelho é o diabo. É Satanás. Mas esse dragão tem 7 cabeças, coroadas. E, obviamente, né? Em todo o livro do Apocalipse, o número 7 é símbolo de uma totalidade, é símbolo de uma completude, é símbolo de... E a ideia de cabeça tem a ideia de autoridade. Portanto, uma autoridade total, né? E as coroas indicam aí realeza, ou comando geral. Esse dragão parece que é o bambambam, o que está sendo dito, né? Que ele é o grande arquiteto do mal mundial, pelos séculos. E ele tem, nessas 7 cabeças, 10 chifres. E, de novo, se você for estudar simbolicamente aí o número 10 em Apocalipse, significa a grandeza, a expansão, aquilo que alcança tudo em todo lugar. E chifre tem a ideia de poder. Então, você vai ver que sempre quando a gente fala sempre aqui, não é exatamente sempre, tá? Quase sempre, muitas vezes, tá? Então, às vezes eu vou me perder aí falando sempre, mas, por favor, me dê essa licença. Os animais que têm chifre são os maduros, são aqueles que podem enfrentar. Aqueles que não têm chifre, eles têm que fugir. Então, por causa dessa associação, a maioria das vezes é associado chifres com o poder, com a força para fazer valer a sua autoridade. E diz-nos ainda esse texto, para completar a figura do dragão, a apresentação da figura do dragão, que ele tem uma cauda que faz um arrastão no céu, e 1/3 das estrelas, e aí a gente pode entender no decorrer do texto aqui, você vai entender que essas estrelas são os anjos. 1/3 dos anjos, 1/3 dessas estrelas celestes foram arrastadas juntos, porque seguiram a orientação deste grande influenciador, que é o dragão vermelho, Satanás, diabo, ou também conhecido como a antiga serpente.
esses anjos seguiram o dragão. 1/3 dos anjos se perderam e nós começamos a chamá-los de demônios. Bom, outra coisa que é apresentado para nós é a grande esperança, porque aquela mulher que estava grávida deu à luz a um homem, a um varão, a um menino varão, né? Um bebê, mas homem. E claramente, e todos os comentaristas não discordam de várias coisas, mas todos concordam que está se falando sobre Jesus. Este menino nascido aqui, que é elevado aos céus e se senta no trono, no céu, guardado por Deus lá, está se falando sobre Jesus. E diz o texto que ele regerá as nações. Salmo capítulo 2 deixa isso muito claro. É Jesus, o Rei das nações. E ele nasce no meio da igreja do Senhor. E é levado aos céus e aguarda agora para vencer. Isso cria esperança no povo de Deus. Saber que Jesus está vivo, livre, protegido do dragão. E o texto termina aí essa apresentação dizendo que tudo isso acontece em 1260 dias, que corresponde a 3 anos e meio. Que tempo que nós vimos desde as trombetas, que é o tempo da história, como nós a conhecemos. As visões passadas nos mostraram que esse tempo que vai ser repetido várias vezes e de diversas maneiras, quer por semanas, quer por dias, quer por tempos, corresponde ao tempo da história. Muito bem. A partir do versículo 7, de 7 a 12, melhor dizendo, é narrado para nós a batalha. Mas aqui já está os bastidores, está sendo apresentados os bastidores, porque essa batalha apresentada do versículo 7 ao versículo 12 é uma batalha espiritual. É uma batalha que acontece no céu. E introduz-se agora o defensor, Miguel, o arcanjo, responsável pela defesa do povo de Deus. Judas, versículo 15, diz isso, que Miguel é o grande defensor do povo de Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 21, diz que Miguel defende o povo de Deus. Então está claro aqui que está se falando sobre o povo de Deus. E Miguel é o grande responsável por defender o povo de Deus. E ele então inicia uma batalha contra o dragão, Miguel e seus anjos, contra o dragão e os seus anjos / demônios. O céu é o lugar desta batalha. E indica que Satanás foi expulso como um acusador do povo de Deus. Ele não pode mais acusar aqueles que servem ao Senhor, que receberam Jesus como seu Salvador, que nasceram desta mulher, são os descendentes, outros descendentes desta mulher. O diabo não tem mais como acusá-los por causa do sangue do Cordeiro. Eu tenho que parar aqui uma coisa, eu preciso falar uma coisa para vocês. Se eu estivesse pregando isso numa igreja pentecostal, assim que eu falasse sobre isso, essa grande maravilha, que é ser liberto da acusação do diabo por causa do sangue do Cordeiro, eu teria que dar uns 10 minutos de pausa, porque todo mundo ia dar glória a Deus. Eu espero que você tenha dado glória a Deus baixinho aí no seu coração, porque é a única coisa que te livra da garra do inimigo. É o sangue do Cordeiro derramado a teu favor. Dê um glória aí, irmão.
Este sangue remidor que Jesus derramou ali na cruz do Calvário é o que te protege. E diz o texto que através do testemunho que esses que servem ao Senhor dão, que mesmo em face da morte, amam ao Senhor e não se rendem ao inimigo, os protege. É o testemunho que eles dão. E diz-nos que o diabo sabe que o seu tempo é curto. Os dias dele estão contados. Glória a Deus. Fala baixinho. Glória a Deus. A partir do versículo 13 ao versículo 17, é apresentado para nós uma batalha histórica. Depois eu junto tudo, tá? Mas só para você entender o enredo aí. A batalha histórica. E é nos dado aí a cifra do tempo. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Corresponde, obviamente, a 3 anos e meio, o tempo da história. O lugar agora diz que é o deserto. E estranhamente, João faz aqui uma coisa um tanto quanto estranha, se você pegar o contexto bíblico como um todo. O deserto sempre foi visto como um lugar da morada dos demônios. O deserto sempre foi assim. Os judeus, principalmente na antiguidade, eles entendiam que o lugar era deserto, não crescia nada, porque os demônios destruíam tudo. Então, digamos que sempre quando se falava de deserto, as pessoas falavam, não, eu não gosto de ir para o deserto indica morte, deserto tem alguma coisa lá que não é boa. Mas aqui, estranhamente, João diz que a mulher vai para o deserto para ser escondida. Não sabemos exatamente como interpretar isso, mas é o que o texto diz e a gente tem que aceitar. Então, é apontado um lugar aqui, fora do alcance da serpente, fora do alcance de Satanás, no deserto. E diz-nos que, como é que o diabo então faz? Porque ele não tem acesso, ele não acha a mulher. Ele solta águas como um rio para poder alcançar onde ela estiver. Ele não está vendo, não pode alcançar, mas ele solta pela sua boca um rio de água, para, quem sabe, alcançar essa mulher e afogá-la. E nós podemos entender isso, se sai pela boca da serpente, ou do dragão, nós podemos entender que são algum tipo de palavras, algum tipo de acusação, algum tipo de calúnia, de filosofia, de política, que de alguma forma tenta sufocar e matar a igreja do Senhor, o povo de Deus. E ensinos a respeito disso que dificultam a vida daqueles que amam a Deus. E a terra absorve isso, né? A terra não deixa essa água, essas acusações, chegarem até a mulher. Isso, o plano do dragão é frustrado, porque não chega lá. A luta, então, não pode pegar? Então vamos pegar os outros descendentes da mulher. E aí, irmão, irmã, sobrou para nós. Não pode destruir a igreja do Senhor? O diabo não consegue fechar a igreja? Então ele pega um aqui, um ali, outro lá, outro acolá. Ele vai pegando. Bom, vai tentar pegar, né? Não vai pegando porque o sangue do Cordeiro está sobre nós, aleluia. Mas ele vai tentar. A briga, portanto, a acusação, portanto, a inimizade, portanto, é com os crentes. Porque a caça dele é com você.
cada cristão, cada indivíduo que guarda o testemunho do Senhor, está sendo caçado hoje. Eu não sei como eu faço para você entender isso. Para mim é muito claro o que João está dizendo. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Não baixa a guarda. Porque ele é como um leão que fica rondando você, enchendo você com a filosofia dele, bombardeando sua mente todo dia, para que você não siga as ordens de Deus. Tentando uma brecha, um descuido seu para tentar te devorar. E nós achamos que estamos, não em guerra, mas em berço esplêndido. Sabe, a figura que eu tenho é de uma rede debaixo de um coqueiro, com uma... Eu ia falar um coco na mão, mas eu vou trocar por Coca-Cola. Tomando Coca-Cola, num sábado à tarde, com uma brisa gostosa, balançando a nossa rede. Vamos esperar Jesus? Vamos. Tuc, 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 tuc. Você está enganado. Não é essa a figura. A figura é de alguém, um soldado, armado, pronto para a batalha, recebendo carga dos inimigos, todo dia. Se ele baixa a guarda, ele é alvejado. João está dizendo, e ele traz nesse drama, ele apresenta quem são as figuras, e diz, houve uma batalha no céu. Os bastidores, você não viu, mas eu estou contando para vocês, houve uma batalha lá. Miguel guerreou contra o Satanás, e o expulsou do céu. Ele levou alguns dos anjos, agora são anjos caídos, se tornaram demônios, e vieram para a terra, e vieram com fúria, e tentaram acabar com a igreja, mas o Senhor a protegeu. Então agora a ira deles é contra cada um dos descendentes da igreja do Senhor, do povo de Deus. Ele vai atrás de cada um deles. Não vai poder alcançá-los, não vai poder tragá-los, não vai poder trucidá-los, porque eles estão cobertos com o sangue do Cordeiro. Mas que vão sofrer? Vão. Meu irmão, minha irmã, não é sábado à tarde. É segunda de manhã. Quando eu trabalhava lá na cidade, a melhor notícia que a gente tinha chegou sexta-feira. Eu não trabalhava de sábado, então, sexta-feira, a triste notícia, acabou o domingo. No outro dia você levanta cedo, pega ônibus lotado, e pega metrô lotado, e está chovendo, e o metrô para, e você chega atrasado, e toma bronca do chefe, e só é segunda-feira, você ainda tem mais 4 dias pela frente. Mas dizem que quando chega quinta-feira você já começa assim, né? Sexta-feira você está feliz da vida.
Então eu tenho uma novidade para você. Esse tempo da história que nós vivemos não é sexta-feira, não é sábado, é segunda. Você está em batalha. Sofrimento. O rio, a filosofia deste mundo, engendrada por este influenciador, é contra você. A gente vê isso todo dia. A gente falou de novela, assiste uma novela para você ver. Se os conceitos ali não são conceitos contrários à palavra do Senhor. Eu acho interessante porque às vezes a gente, o autor da novela faz de tal maneira que a esposa do camarada, bom, primeiro coloca um cara bem bonito, né? Para ser o protagonista. E põe a esposa dele, uma pessoa muito chata. Tudo que ela faz é contrário. É sempre do contra, né? Contrário no sentido do contra. E sempre perturbando. E surge uma linda e maravilhosa mulher do outro lado. E aqui está o protagonista. E de repente ele fica naquela dúvida. Oh, eu amo esta aqui, mas estou casado com esta jararaca. E tal, e fica naquele... E sabe o que acontece? Você, irmão, irmã, torce para ele deixar essa daqui, casado com ela, e se unir com esta. I love you, baby. É o contrário. A Bíblia diz que não é para fazer assim. Mas nós somos envolvidos. E sabe que não é só questão de novela, né? Você sabe que isso, quando um colega seu fala assim, rapaz, eu estou com um problema lá em casa, poxa, eu não sei se eu amo minha esposa. Você fala, larga. Tem 7 mulheres para cada homem, cara, você vai ficar sofrendo lá. Não, estamos no século 21. É contrário à palavra de Deus. Mas a gente acaba sendo. Sabe, o diabo está pegando um por um de nós, influenciando, tocando. Às vezes, a gente tenta lutar, mas a nossa família, desistir. Às vezes, no trabalho, a Bíblia diz para nós sermos honestos, mas a gente fala assim, mas é um jeitinho aqui, sabe que a gente é brasileiro, a gente dá contrário à palavra de Deus. O diabo está influenciando você, fazendo você fazer isso, não faz aquilo, não. E a gente fala assim, olha, vamos fazer uma grande evangelização. Pastor, eu acho que tem que fazer mesmo. Quem que nós vamos mandar? Você não fala, deixa que eu vou. Por que a gente vai mandar para lá? Hoje nós temos o licenciado. Manda o licenciado. Mas você não vai. E o que a Bíblia diz? Para nós irmos. Ide por todo mundo. Não falou, licenciado, ide por todo mundo. Para nós irmos. Mas nós somos influenciados. Você entende a batalha? Você está nesse jogo. Se você baixar a guarda, você é alvejado. O anjo está dizendo para João, enquanto durar a história, ela vai acabar. Mas enquanto durar a história, esses 3 anos e meio, esses 1260 dias, esse um tempo, metade de um tempo, tempos e metade de um tempo, é batalha. Apesar da perseguição diabólica, desferida na história contra o povo de Deus, o Senhor nos alerta 2 coisas. Primeira,
essa batalha que nós levamos no nosso dia a dia é um reflexo daquela que aconteceu lá atrás. Por causa daquela lá, o diabo está tentando dar o troco no Criador. Através, é claro, do seu povo. E a segunda é nos ensinar que apesar de todo esse esforço que o diabo tem, e ele está tentando, o povo do Senhor é mais que vencedor. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Se você já entregou sua vida para Jesus, você está protegido. Mas se você não fez isso, você está no dente do dragão. Receba Jesus hoje e se livre desta garra diabólica na tua vida. Receba Jesus hoje e aproveite para que nesse período da história você seja uma dessas testemunhas que mesmo em face da morte não amaram a própria vida e deram o seu testemunho perante o nosso Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor que moveu João para enxergar esta visão e trazer para nós o recado para que nós fôssemos alertados sobre o que está acontecendo na história e a nossa participação nessa história, Senhor, como povo do Senhor, como testemunhas do Senhor, como filhos da mulher grávida que agora estão debaixo do reinado de Jesus. Nós queremos, em primeiro lugar, te bendizer, porque aprove ao Senhor ter misericórdia de nós e nos salvar em Cristo Jesus. Mas, em segundo lugar, nós queremos pedir forças e que os nossos olhos sejam abertos e que nós, como povo do Senhor, possamos realmente proclamar a salvação através das nossas palavras, mas também através das nossas atitudes, da nossa vida. Que nós, ó Deus, possamos, como igreja do Senhor, ser um farol que ilumine, Senhor, o caminho da salvação para todos aqueles que nos cercam, dentro da nossa casa, os nossos amigos de trabalho, escola, onde o Senhor nos colocar, que nós sejamos usados pelo Teu Espírito Santo e que nos dê coragem, Senhor, e forças e sabedoria para vivermos o Evangelho que o Senhor demonstrou através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Cada um de nós, Senhor, nos livra dos dardos inflamados do maligno. Que a nossa mente, o nosso coração esteja sempre alerta para tudo aquilo que ele tem engendrado para tentar dissuadir o teu povo a não viver para a tua glória. E dá-nos força para resistirmos a isso e glorificarmos o teu nome. Aqueles, ó Deus, que hoje querem entregar sua vida para Jesus, derrama graça sobre os seus corações. Vida nova para eles, ó Deus, para que assim como nós um dia fizemos, eles possam experimentar a tua graça salvadora, que transforma a nossa maneira de pensar e nos aproxima de Ti. Rogamos por Tua misericórdia sobre eles, sobre nós e sobre todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém.